Então a Kati, ela tá morando há 5 anos já, Kati, na Nova Zelândia? Vai fazer 5 anos agora em abril. É. Então a Kati, a gente se conheceu, não sei nem que ano que era, né? Mas faz muito tempo, faz muito tempo, em Esteio, né? Somos amigas do. Nos conhecemos lá em Esteio, estudamos o último ano juntas, no terceiro ano. E de lá pra cá a gente só firmou essa amizade. A gente tem um grupo de amigas, né? Eu vi a área aí, que ela tá com a bala de goma, acho que é, se eu não me engano, o nome do brechó dela, muito interessante. Eu já vi que ela tá aí, né? Casamos todas as amigas. Todas as amigas tiveram filhos já, né? Já tem gente indo pro segundo. A Ari já tinha dois, a Jaque foi esperta e já fez dois de Olha vez, né? só. Já que tem gêmeos. Então, sinto lhe informar, Kate, tu tá atrasada. Mas tô tentando, tô tentando. Ah, já Pra tá? casar. Já tá na tentativa, então, tá bom. Então, a Kate, ela foi uma das minhas primeiras coaches, né? Tive o prazer de viver todo esse processo de transformação, de acompanhar tudo isso, com uma ótica de não amiga, né? Mas como profissional, que foi totalmente diferente, porque a Kate que eu conhecia era essa, alto astral, sempre sorridente, sempre muito bem, que eu achava que não tinha problemas, né? Que as pessoas acham isso muitas vezes, da gente, principalmente nós dominantes e influentes, que a gente tem essa. A gente consegue não demonstrar o que a gente está sentindo muitas vezes, né? Mas a gente foi bem fundo, né, Kátia? Então a gente fez um processo. Quando é que a gente terminou o processo, Kátia? Em novembro? Outubro? Foi novembro. Início de novembro. É. Então a gente terminou o processo no início de novembro, foram 12 sessões, né? E para ver que não tem empecilho, né? Que a internet está aí, o online está aí, a gente fez todas as sessões 100% online, né? Então não tem desculpa. Ai, não, mas eu moro longe. Não, isso não existe mais. Essa barreira hoje em dia não existe mais, né? Nesse mundo digital de hoje não existe mais essa barreira. A gente tem que querer e fazer. Então, eu quero que a Kate conte um pouquinho como é que foi esse processo, né? Como é que foi esse processo na tua vida, esse processo que foi de uns 3 meses, eu acho, né, Kate? A gente Que começou processo em foi? agosto, né? Eu já não me lembro que é tanta gente, já não lembro mais, mas acho que é mais ou menos uns três Começamos em meses, agosto. né? É isso. E aí pegou meu comecinho de gestação ali, né? Às vezes não tava Exatamente. muito. E aí o fuso horário, né, também. Às vezes atendia a Kátia às 6 da manhã aqui para mim, né? Mas a gente dava um jeito para conciliar, porque quando a gente quer, a gente vai lá e a gente faz, né? E faz Exatamente. acontecer. E aconteceu, né? Aconteceram muitas coisas na tua vida. Eu sou muito feliz e muito honrada de ter feito parte de toda essa evolução, todo esse processo. E eu quero que tu conte um pouquinho o outro lado, né? Como é que é ser coach? Como é que foi para ti viver essa experiência? Tá, eu Quiser se vou. apresentar também, né? Por favor. Então, meu nome é Catiele, como a Nath falou. Começamos o nosso processo em agosto. É, no primeiro momento que a Nath comentou sobre isso, eu já chamei ela e já super me interessei, né? Quando ela falou para mim, comentou comigo. E aí a gente teve a nossa primeira sessão lá em agosto. E ela perguntou, me explicou como era o processo, né? Ela explica muito bem e pergunta pra gente: tu tá disposta realmente a passar por tudo isso, a se dedicar, né? Não é fácil. E eu, mais do que imediatamente, falei: sim, eu quero, eu preciso. Eu tava no momento, minha filha, eu tenho uma filha de 1 ano, ela tava fechando 7 meses naquele momento, e foi um momento em que eu estava assim, perdida, não perdida, mas como mãe a gente se transforma em todo esse primeiro ano de um filho, e eu tava completamente perdida, querendo me encontrar, querendo entender tudo que estava acontecendo, querendo ajudar a minha filha e dar o meu melhor, né? Então eu tava exatamente nesse momento e a gente teve a nossa primeira sessão e eu quase desisti. Eu quero começar falando sobre isso. Eu quero começar dizendo que a gente teve a nossa primeira sessão, foi ótimo, decidi fazer, a gente fez a segunda, e aí depois da segunda, a Nath, como estava no início da gestação, também pegou uma gripe, eu também não estava bem, a gente teve um break de 2 semanas entre uma sessão e outra. Lembra? E Sim. ali eu já me perdi ali mesmo, já comecei me perdendo, não fazendo as tarefas, deixando meio que de lado.
E aí eu pensei, bom, vou desistir, isso não é pra mim, não vai dar certo, eu não consigo administrar. E um dia antes da sessão com ela, que eu já tinha decidido fazer isso, eu conversei com meu esposo e ele disse, mas por que tu não vai fazer? E eu falei, porque eu não tenho tempo. Como é que eu vou ler um livro? Eu não consigo, né? Comecei a explicar um monte de coisa pra ele, que hoje eu entendo, né? Que são tudo de historinhas. tudo desculpas, né? Tudo historinhas que a gente conta pra gente mesmo. Uhum. E aí eu falei que não tinha tempo e tal. Aí vamos, o que tu faz de manhã? Eu falei, acordo pra cuidar da Lia, tal. E antes? Eu tô dormindo. Aí ele, e antes de dormir de noite? Aí eu olho Masterchef. Tu olha Masterchef. 2 horas de programa. Eu falei, então, tem 2 horas que tu pode fazer coisas. Eu falei, não, mas eu não quero abrir mão disso. Eu gosto de olhar Masterchef. Aí falou, o que o Masterchef te traz, Catiele? Aí pensei. E aí eu decidi. E quando eu decidi, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu me perdi um pouquinho, tá? Depois que a gente acabou o nosso processo em novembro. Tanto que hoje Natural. eu tô retomando. Uhum. Mas mudou a minha vida completamente, assim. Eu parei de dar valor para certas coisas que não são importantes, como assistir Masterchef, por exemplo. Uhum. E a olhar para mim, a cuidar da minha família. Durante o processo, eu descobri tanta coisa nova que eu não fazia ideia. Eu descobri quem eu sou de verdade, né? Porque a gente acha que a gente se conhece. Eu gosto de ir no restaurante, eu gosto de comer tal coisa, eu gosto de ir no parque. Mas isso não é quem a gente é, tá? Só pra deixar claro. Eu achei que eu sabia quem eu era, até que um dia a Nath me perguntou, quem é a Kati? E aí eu sou, não sei, não sabia. Mãe! Mãe da Lia, né? E depois de ouvir um audiobook que ela me recomendou, eu consegui fazer uma descrição minha, que eu anotei hoje, que eu leio ela toda semana, porque foi lindo de escrever, foi lindo de me descobrir de novo. E nossa, falando sem parar, né? Porque eu tô um pouco nervosa, tá, gente? Não, mas pode falar. Eu tô adorando ouvir. A gente revive o processo, na verdade, né? Enfim, então eu descobri tudo isso, eu evoluí como pessoa, eu comecei a dar valor para coisas importantes de verdade, né? A entender que quando a gente quer, a gente consegue, quando a gente quer, a gente dá um jeito, que a gente é responsável por tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, não é culpa de ninguém, não é dever de ninguém fazer nada pra gente, né? Muitas vezes eu falava pra Nath, não sei, assim, por exemplo, não consigo fazer tal coisa, ou tô esperando fazer. Mas quem que tem que fazer? Ela me perguntava. O João é meu marido, tá? É o João que tem que fazer? Não, sou eu, né? Então eu que tenho que resolver, eu que tenho que achar as respostas e me colocar em primeiro lugar. Então, isso foi uma das coisas que eu descobri ao longo do processo. Então, eu tinha muito problema, e tenho ainda de vez em quando, me esconder atrás de algumas coisas que eu tenho, como doença, né, gente? Eu tenho uma doença autoimune. E hoje eu vejo que eu me escondia muito ali, porque era minha zona de conforto. E é ainda, de vez em quando. E eu dizia para Nath, eu tenho um cansaço muito grande, mas é porque eu tenho uma doença autoimune. Nananana. E histórias que a gente vai colocando para dentro da nossa cabeça, né? E depois do processo, gente, eu descobri que mesmo tendo uma doença autoimune, mesmo tendo tantos problemas, a gente consegue resolver com calma, com dedicação, com atenção. Enfim, tudo isso eu descobri no processo com a Nath. Hoje, falando um pouquinho de como eu tô depois do processo, a gente acabou o processo em novembro, né? Então eu continuei o processo. Assim, eu digo continuar o processo é continuar se dedicando, né, gente? Fazendo os exercícios que a gente aprende, se manter na rotina, nos hábitos saudáveis, não só a alimentação, como os hábitos saudáveis, acordar cedo, fazer uma atividade física,
né? Ser grato pela vida, por tudo que a gente tem. Então, eu fui me perdendo um pouco disso em novembro, aí eu fui tendo um pouco de ansiedade, eu fui ficando triste. E hoje, como eu me conheço, eu sabia que tudo era por causa disso, né? Porque eu tava voltando àquela vida sem sentido. Porque quando tu faz um processo com uma coach, tu vê que muitas coisas que tu faz é sem sentido, assim, sabe? E não vale a pena, né? Então, eu fui deixando isso de lado, mas meditando e refletindo, e como eu me conheço um pouco melhor hoje, eu não tô no meu, né? Não sou a melhor pessoa do mundo que se conhece, não é isso que eu tô dizendo, mas a gente vai fazendo exercícios, então a gente vai se conhecendo cada vez mais. Eu consigo ver o quanto eu preciso disso e o quanto eu sou outra pessoa quando eu estou produzindo, quando eu estou lendo, quando eu estou meditando, quando eu estou me exercitando, quando eu estou me alimentando bem. Eu viro outra pessoa. É completamente outra pessoa. É quem eu sou de verdade, sabe? Quando eu vou deixando isso de lado, eu vou ficando cheia de desculpinhas, o meu cansaço vai entrando e eu vou ficando ansiosa e eu vou mexendo feia e eu só vai pra baixo. E aí cai, né? A Catherine botou aqui, a Catherine também é outra coach minha, né? É isso, a gente vive no piloto automático, né? Aquilo, dorme, acorda, trabalha, não tem nem sentido, não sabe nem porquê. Logo que chega da noite pra dormir, tô cansada, né? E a nossa vida é muito mais do que isso, né? E o coach traz isso, que a gente pode sim viver uma vida extraordinária em todas as áreas da nossa vida, né? Mas como? Dá, né? Se a gente tiver organização e se a gente tiver consciência, é o que eu sempre digo, né? O dedo na ferida é para trazer a consciência, porque eu só consigo mudar algo que eu sei, né? Eu só consigo alterar algo que eu realmente tenho consciência que aquilo ali tá me fazendo mal, porque senão eu não vou mudar, né? Eu vou continuar com as minhas historinhas, vou continuar com as minhas desculpas, mas eu tenho uma doença autoimune, né? Mas eu tenho isso, tá? Mas o que te impede de viver bem com ela? Aceita que dói menos, né? Vamos aceitar e o que precisa ser feito para ter uma vida de qualidade, uma vida abundante com essa doença, né? E lembrando que muitas das nossas doenças são de fundo emocional, né? Elas vêm a uma somatização de coisas e que se transforma numa doença do corpo físico para ele dizer assim, ó, chega, para, né? Já que a gente geralmente não trata o emocional, né? A gente corre para um médico e não tô aqui dizendo que coach salva, né? Que não precisa mais de médico, não é isso. Mas a gente geralmente aprendeu, são crenças, né? Que a gente cuida do corpo físico quando ele grita. Mas por que não cuidar do corpo emocional antes, para ele não gritar, né? Então, tem até um livro que é Você Pode Curar a Sua Vida, que está totalmente relacionado com as doenças, né? Uma enxaqueca. O que é uma enxaqueca? Aí tu vai lá, lê a enxaqueca e tu, nossa, bem isso que eu fiz hoje, né? Não resolvi, procrastinei, não me lembro agora o que é enxaqueca, né? Mas enfim, fiquei bravo com alguém, não perdoei. Tudo isso vai somatizando e virando uma doença, né? Realmente no corpo físico, que é onde a gente para. Exatamente, porque a gente vai guardando as coisas, né? A gente não reflete, a gente não medita sobre elas e a gente vai não sendo honesto com a gente mesmo, né? Exato. Os nossos sentimentos, né? Exatamente. Pode falar. Quando a gente começou o processo em agosto, né? Eu e a Nath, eu decidi que dia 1º de setembro eu ia começar. Eu sempre começo no dia 1º, decidir do mês, tá? Não funciona pra mim. Mas é que deu a casa. Dia 1º de setembro eu disse pra mim mesma, eu vou cuidar da minha alimentação como tem que ser cuidada. Porque uma doença autoimune, ela é muito também emocional, né? E alimentação. E a partir daquele momento, eu não comi mais açúcar branco. Eu já era uma pessoa bem saudável, mas mesmo assim eu tava sempre pra cima e pra baixo, né? Então, e olha, hoje a gente já tá em janeiro. Claro, quando eu tenho vontade, né, gente, eu como, sei lá, de vez em quando, uma vez por mês. Mas é uma exceção, não é mais a regra. Que com os livros que a Nath me deu e com todo o processo, eu consegui entender que realmente sou responsável pelo meu corpo. Que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, né? E foi
a única vez que deu certo. Então, eu tô até hoje com uma vida alimentar, né? Posso dizer assim, que eu tentei durante 5 anos e hoje que funciona, né? Então, funciona por quê? Porque a minha consciência funciona, a minha responsabilidade funciona. Tu tomou consciência que tu é a única responsável, porque ninguém tá botando comida na tua boca, né? Exatamente. Exatamente. Somos adultos, né? Não somos mais alimentados pela mãe, né? Então, é a escolha, né? Aquilo, todo resultado vai vir de uma escolha que eu vou fazer, né? Eu vou colher. Se eu plantar bergamota, eu não vou colher laranja. Não tem como, né? Então, tudo depende do que eu vou semear. A Lu é uma pessoa muito importante, né? Que foi a Kate que apresentou, nós estamos hoje, a gente fez a 10ª sessão. E ela tá questionando aqui, ela quer que tu fale, Kate, o que foi mais difícil para ti no teu processo de coach? O que foi mais difícil foi mexer nas feridas, nas minhas crenças e no passado. Ainda né? Ainda é muito difícil certas coisas para mim, e o perdão ele é muito difícil para mim, porque o perdão ele não é a respeito do outro, né? O perdão ele é pra gente. Então, eu acho, Lu, que essa é a parte mais difícil para mim. Às vezes eu entendo, eu sei, mas não consegue agir. Eu ainda tenho bloqueios, né? Não, e o perdão, né, Kate, é algo realmente que aquilo não é tá perdoado, né? É muito mais profundo, é algo muito mais profundo, né? Eu não me lembro se eu te dei o livro Metafísica da Saúde também, Nath. Eu não conheço esse ali que ela falou. Não lembro se eu te dei Graça e Perdão. Acho que sim, né? O filme. Que um assassino mata as crianças dentro do colégio e tal, e a mãe perdoa o assassino e tal e tal. Não. Eu acho... Ele é um filme bem pesado, que eu não dou para qualquer pessoa, né? Tudo depende de como tá o processo, de como vai. Não é assim que eu saio dando ele, porque ele é muito pesado mesmo, mas mostra o quanto que tu tem que estar apegada a Deus, né? A palavra para te conseguir, porque é bíblico isso, o perdão é bíblico, né? E nós estamos em busca disso, né, Kátia? É uma busca constante por conhecer, por entender. Eu tenho a Saio tá aqui, a Catherine tá aqui, eu te coloquei no grupo ali, né, tá aí na Nova Zelândia, tá aqui no grupo de Sobradinho. A Saio assistiu o filme, ele é muito forte, e geralmente para mães, eu chorei muito quando eu assisti, então é algo que tu tem que estar muito preparado para receber esse filme, porque fala de mãe, né? Matou a filha e a mãe foi no velório, ainda perdoou, então é algo muito forte, muito forte. Mas o quanto que a gente tá buscando isso, esse entendimento do que realmente é um perdão, né? O quanto a gente está distante, o quanto a gente sabe muito pouco ainda, né? De tudo que tem dentro da Bíblia, de tudo que tem, a sabedoria que tem ali. E eu admiro muito essas pessoas que conseguem realmente perdoar e não dizer da boca para fora, perdoei. Né? Isso realmente foi uma é isso. pergunta que eu te fiz durante o nosso processo, né? Como perdoar sem ser da boca para fora? Exatamente isso que tu está falando. É algo que é muito mais profundo, né? Eu tenho que ter uma sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus, né? O conhecimento, nós vamos atrás do conhecimento, mas a sabedoria quem nos dá é Deus. Então é algo que realmente eu admiro muito as pessoas que conseguem perdoar, né? Realmente perdoar, porque realmente é um processo difícil, né? É difícil. E é impossível num processo de coach acontecer? Não é impossível, mas é bem desafiador, né? É muito desafiador e tudo depende do tamanho desse perdão, né? Tudo depende do que aconteceu, né? Enfim, mas é algo que acredito que sim, também concordo com a Kate, com o que ela trouxe. Eu acho que foi o mais difícil da gente trabalhar dentro do processo. Eu acredito que no começo a tua maior dificuldade foi reconhecer os ganhos, né? Que tu não conseguia entender, mas o que é isso, né? Que não queria, mas é material, né? Tinha essa dúvida muito, porque a gente não tá acostumada a ter essa gratidão, a ter isso com tudo. É agradecer a tudo, né? Mas o carro, mas se tu não tivesse o carro, tu não teria como se locomover, ou teria e demoraria mais. Mas eu tava pensando que isso era material, né? E por que não? Por que eu não sou merecedora do material também?
né? Claro que a gente não tá em busca só do material. Primeiro eu sou, né? E depois eu tenho. Mas devo ser grata também, né? Até usei esse exemplo um dia contigo, né? Tá, e daí tu vê uma pessoa caminhando de guarda-chuva, indo pro trabalho, que podia ter 1001 desculpa, né? Ou indo pra academia, enfim. E tu tá ali de carro, sem cair uma gota na tua cabeça e tá inventando desculpa pra quê? Pra quem? Né? E é o que eu sempre pergunto. Tá, quem que vai fazer mesmo? Né? Quem que vai fazer? Hoje eu falei pra Lu, eu disse, Lu, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Quem vai fazer? Aí ela olhou, eu, né? Eu disse, né? É o livro da autorresponsabilidade. Né? É de eu me colocar na minha posição, de eu me colocar no meu lugar e saber que eu sou a única responsável pela vida que eu tenho levado. Ó, a Lu tá rindo aí, né, Lu? É bem assim, né, Lu? Porrada atrás da porrada. Mas é isso, é trazer a consciência. Né? E não é a porrada por mal, para isso, não. É justamente para trazer a consciência, porque eu só consigo resolver aquilo que eu sei. Né? O que eu não sei, eu não tenho como resolver. A gente acaba muitas vezes não se dando conta disso, né? E reclamando muito. Reclamando o tempo inteiro. E quanto mais se reclama, mais a gente traz o problema e a energia ruim para dentro de casa, né? É aquilo, né? É o que o foco expande, né? Então, a vida da gente tem que ter problema. É isso que eu falo às vezes para minha mãe, né? Que eu não sei, ela tá aqui ainda. A vida tem que ter problema, gente, porque isso significa viver. Tá? É o que eu acredito, né? Então, ninguém vive sem problemas no mundo. Todo mundo tem problema. A diferença é de como a gente reage a eles. Ela tá aqui. Aí. E isso serve pra mim, tá? Porque eu não sou a melhor pessoa do mundo. Eu ainda tô nessa construção. Então, estaremos sempre, né? Como diz o Pablo, quando a gente estiver pronto, já pode passar. Então, é como a gente lida com eles, né? Tem problemas? Tem. Não adianta ficar reclamando? Não. O que vamos fazer? É por isso que eu anoto tudo que eu vou fazer, eu tenho agendas, agora eu tenho mais ainda para esse meu ano de 2020. Eu vi! Quase. Mas eu preciso disso, sabe? Eu preciso anotar todos os meus problemas, todas as minhas atividades, todas as coisas e achar a solução. E é isso, né, Kate? Todo problema é uma oportunidade, né? Se ele surgiu ali, aqui, né? Nós somos a prova viva, né? Que surgiu o problema aqui na hora da live. Poderia muito bem criar uma historinha, ó, pessoal, aconteceu isso, não vai rolar. Né? Mas claro que tem, né? Existem 2 perfis e isso é muito interessante. Que eu e a Kate, a gente comentou que o meu perfil e da Kate é igual, é DI, né? Dominante e influente. E o dos nossos maridos também né? Os 2 também têm estável e influente, SI. Né? O João e o Vini, eles têm o mesmo perfil e eu e a Kátia, a gente tem o mesmo perfil. Acreditamos que é por isso do sucesso dos nossos casamentos. Graças a Deus, a gente pode encher a boca para falar disso, né? Porque tem um relacionamento que é realmente... Não é de novela, porque, né, na novela é fake. Mas realmente a gente tem desafios? Claro que a gente tem. Né? Ainda mais com estável, né? Um dominante com estável tem bastante desafio. Às vezes a gente quer empurrar eles, né? Mas a gente precisa entender que cada um tem o seu tempo e às vezes a gente tem que se segurar, né? Deixar o rolo de papel higiênico ali no chão, né? Sabe que eu usei esse exemplo, não sei se o João saiu, né? Que ele tá trabalhando, ele entrou um pouquinho e saiu. Eu usei esse exemplo pra ele essa semana. Eu falei pra ele, João, lembra do rolo de papel higiênico? Que cada um tem que ter o seu tempo e tal. Falei assim com ele, né? Mas esse negócio, não sei o que é. Esse negócio tá aqui já faz uma semana, assim. Eu consigo entender que cada um tem seu tempo, mas tá me dando aflição. Eu tô deixando, mas eu não tô conseguindo mais. E o quanto é difícil e desafiador lidar com isso, né? O tempo do outro, né? E às vezes o que acontece muito nos relacionamentos é a gente achar que o outro entendeu, né? Achar que entendeu porque, não, mas é óbvio, né? Falem, né? A gente tem que falar. Ai, é chato. É muito pior brigar, é muito pior chegar e se frustrar expectativa e realidade, né? Então, combina, né? Claro que não são, os nossos maridos não são crianças, mas são coisas que a gente precisa entender de perfis. Quando a gente começa a entender de perfis, os relacionamentos começam a fluir muito mais,
né? O autoconhecimento nos empodera, nos enobrece, nos faz viver o melhor que a gente tem para viver, e o conhecer o outro também, só que eu só consigo conhecer o outro quando eu me conheço, né? Porque senão eu fico só apontando o dedo para ele. Mas muitas vezes a culpa está aqui, né? A responsabilidade, não é culpa, a responsabilidade está aqui. Então, o que eu posso fazer de diferente para essa pessoa mudar, né? Lembrando que a gente não muda ninguém, né? Ninguém muda. A gente não consegue mudar ninguém, a não ser a gente mesmo. E aí as pessoas vão mudando porque a gente mudou, né? Vai sendo um ciclo que vai acontecendo porque a gente mudou e opa, né? Se toda vez eu vou lá e jogo pedra, a pessoa vai jogar pedra de volta. A partir do momento que eu parar de jogar pedra, porque é o vício, né? É o vício e o viciado. Quem fornece o vício e o viciado. Então, se eu cortar isso, vai parar. E aí a pessoa até vai levar um susto. Opa, o que tá acontecendo?